Você já imaginou um santo de tênis? Um adolescente apaixonado por videogame? Um gênio da informática? Parece estranho pensar que tudo isso pode ser a mesma pessoa, não é? Pois é. E tem muito mais. A história que eu vou contar hoje é sobre um jovem que, em apenas 15 anos de vida, deixou uma marca que ecoa pelo mundo inteiro. Como alguém que viveu tão pouco conseguiu tocar tanta gente? A resposta talvez seja mais simples do que a gente imagina. Essa é a história de Carlo Acutis. Carlo nasceu em Londres em 1991, filho de pais italianos. Pouco tempo depois, a família voltou para a Itália e se estabeleceu em Milão. E desde muito pequeno, algo nele já chamava a atenção. Não era apenas a sua inteligência acima da média, era uma profundidade incomum. Ainda criança, Carlo demonstrava um amor imenso pela Eucaristia. Enquanto outras crianças se distraíam na igreja, ele ficava em silêncio, concentrado diante do sacrário. É curioso, né? Uma criança que muitas vezes preferia a igreja ao parquinho. Aos 7 anos de idade, ele pediu para fazer a primeira comunhão, bem antes da idade habitual. Ele insistiu tanto, com tanta convicção, que conseguiu, a partir daquele dia, uma frase passou a guiar toda a sua vida. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Uma frase simples, quase infantil, ou talvez ela seja profundamente sábia justamente por causa da sua simplicidade. Essa convicção o acompanhou até o fim. Mas não pense que Carlo vivia isolado do mundo. Muito pelo contrário, ele era um adolescente como qualquer outro. Jogava videogame, gostava de futebol, era fã de tecnologia e tinha muitos amigos. A grande diferença estava na forma como ele vivia tudo isso. Ele estabelecia limites para si mesmo. Por exemplo, ele se permitia jogar videogame apenas 1 hora por semana, e isso não era uma regra imposta pelos pais, era uma escolha dele. Enquanto muitos jovens da sua idade buscavam popularidade e likes nas redes sociais, Carlo buscava um sentido maior para sua vida. Na escola, ele era conhecido por defender os colegas que sofriam bullying. Ele não hesitava em si colocar ao lado dos mais fracos. Se algum amigo tinha dificuldade em uma matéria, Carlos estava lá para ajudar, para explicar, para ter paciência. Ele não fazia grandes discursos sobre caridade ou justiça. Ele simplesmente agia e fazia tudo com uma naturalidade impressionante, sem esperar nada em troca. Talvez a santidade não seja algo distante e inalcançável. Talvez seja exatamente isso: viver bem o nosso dia a dia, fazendo o ordinário de forma extraordinária. Agora, chegamos ao ponto que talvez seja o mais surpreendente da sua história. Carlo Acutis usou a internet para evangelizar. Ele era um autodidata em programação, aprendeu tudo sozinho e começou a criar sites para sua paróquia e para outras instituições católicas. Mas o seu grande projeto, a sua obra-prima digital, foi uma exposição virtual sobre os milagres eucarísticos que aconteceram ao redor do mundo. Pense no trabalho que isso deu. Ele, ainda adolescente, pesquisou, catalogou e organizou centenas de milagres, país por país, século por século. Ele criou um acervo digital impressionante, acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Hoje, essa exposição que ele criou já percorreu dezenas de países e foi traduzida para vários idiomas. Quem diria que um computador e uma conexão com a internet poderiam se tornar ferramentas tão poderosas para a fé? Para Carlo, a tecnologia não era um obstáculo que afastava de Deus. Pelo contrário, era uma ponte que aproximava as pessoas de Deus. E isso nos faz pensar. E se o problema nunca foi a internet, mas o jeito como nós a usamos? Em 2006, a vida de Carlos sofreu uma reviravolta dramática. Ele começou a se sentir muito mal, um cansaço extremo, dores pelo corpo. Em poucos dias, veio o diagnóstico devastador: leucemia fulminante, um dos tipos mais agressivos da doença. Tudo aconteceu rápido,
Rápido demais. Mesmo no hospital, enfrentando um sofrimento imenso, ele não reclamou uma única vez. Ele dizia que oferecia toda a sua dor pela Igreja, pelo Papa e por todas as almas que precisavam de oração. Pouco antes de morrer, ele disse à sua mãe que estava feliz por ir direto para o céu, sem precisar passar pelo purgatório. É uma frase forte e quase assustadora, vinda de um jovem de apenas 15 anos, mas ao mesmo tempo é profundamente inspiradora. Mostra a certeza e a paz que ele tinha no coração. Antes de partir, ele fez um último pedido. Queria ser enterrado em Assis, a cidade de São Francisco, um santo que ele admirava muito. A morte de Carlo Acutis, em 12 de outubro de 2006, não foi o fim. Foi, na verdade, o começo de algo ainda maior. Sua fama de santidade se espalhou rapidamente pelo mundo. O processo para sua beatificação avançou em tempo recorde. Um milagre, a cura de uma criança brasileira, foi oficialmente reconhecido pela Igreja como tendo acontecido por sua intercessão. E em 2020, Carlo foi declarado beato. Seu corpo, que foi encontrado em um estado de conservação impressionante, hoje repousa em um santuário em Assis para a veneração dos fiéis. E ele está vestido exatamente como viveu, com calça jeans, moletom e tênis. Um santo dos nossos tempos. A história de Carlo Acutis fala diretamente aos jovens de hoje. Ele mostra que é possível, sim, ser santo no século XXI, com o celular no bolso e a fé no coração. Com amigos, com hobbies, com uma vida normal. Talvez a santidade não seja fugir do mundo, mas sim aprender a transformá-lo a partir de dentro com as ferramentas que temos em mãos. Carlo não pregou para multidões, ele não escreveu tratados de teologia, não viveu por décadas para construir uma grande obra e, mesmo assim, sua mensagem continua falando alto, talvez mais alto do que nunca. A vida dele nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que ecoa para cada um de nós. O que estamos fazendo com o tempo que temos? Com os talentos que recebemos? A resposta, no fundo, a gente já sabe. Se você se sentiu inspirado pela história do Beato Carlo Acutis, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa conhecê-la. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima!